No fim do século XIX, uma revolução submarina acontecia no mundo. Quilômetros de cabos eram lançados de navios nos oceanos. Criar essa rede subaquática, invisível para a população, exigiu o trabalho de dezenas de homens e muito esforço físico. Esses rolos atirados ao mar viriam a beneficiar milhares de pessoas em terra. Em 1873, quilômetros de cabos telegráficos foram estendidos do Pará ao Rio de Janeiro, passando por Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. O trabalho foi feito pelo navio britânico C.S. Hooper, que, no mesmo ano, também foi usado para a instalação de cabos que ligaram o Pará à Martinica. No ano seguinte, Dom Pedro II inaugurava o primeiro cabo telegráfico submarino transatlântico, que ligava o Brasil à Europa. O cabo partia do posto 6, em Copacabana. No mesmo ano, outro cabo foi estendido até o Uruguai. Mesmo com todo o planejamento, a operação tinha muito de aventura. Esquivar-se de bancos de areia, enfrentar tempestades e grandes ondas, reparar cabos que se partiam com a força dos oceanos, tudo fazia parte dessa rotina. Durante décadas, os cabos foram o principal canal de transmissão de informações. Em 1973, foi inaugurado um sistema de cabos telefônicos submarinos entre o Brasil e a Europa. Com 160 circuitos de voz, ele ligava Recife a Gran Canária, na Espanha, e aumentava a oferta de serviços e telefonia no país. Já era possível falar com o exterior tanto via satélite como através de cabos terrestres e submarinos. Antes disso, na segunda metade dos anos 50, quando o mundo se recuperava da guerra e o Brasil vivia a euforia dos anos dourados de JK e da política desenvolvimentista, as telecomunicações retomaram o avanço interrompido pelo conflito. Em 1958, uma grande novidade. 7 anos após a sua criação nos Estados Unidos, foi inaugurado o primeiro serviço de discagem direta à distância, o DDD, entre São Paulo e Santos. Pela primeira vez, era possível falar com outra cidade sem o auxílio de uma telefonista. A ligação era feita por um cabo coaxial instalado ao longo da Serra do Mar. Em 1960, moradores de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro também passaram a contar com a novidade. Bastava discar um código antes do número desejado e a ligação era completada. Em 1960, a capital federal mudava do Rio de Janeiro para Brasília e o progresso chegava ao centro-oeste. Surgia o Serviço Nacional de Telex, ligando Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. A transmissão era feita pelas linhas telefônicas, como numa ligação. O que era escrito de um lado chegava a uma central e de lá enviado para outra cidade. O Brasil se modernizava. Em 1969, era inaugurada a primeira estação de comunicações via satélite. A inauguração foi marcada pela bênção dada pelo Papa diretamente do Vaticano. Em 1971, surgia a primeira central internacional semiautomática do país. E 4 anos depois, o Serviço de Discagem Direta Internacional, o DDI. A partir daqui, o brasileiro passa a falar para fora do país sem auxílio de telefonista. Rio e Curitiba foram as primeiras cidades a experimentar a novidade. Em 15 segundos, era possível falar com outros países. Durante quase um século, a comunicação telefônica era transportada através de milhares de pares de fios em tubos de chumbo que atravessavam o subsolo das cidades. Estender esse emaranhado de cabos entre grandes distâncias era uma solução pouco prática, resolvida pelo uso dos cabos coaxiais. Feitos de cobre, eles transportavam em seu interior os canais de voz sem os problemas dos cabos de chumbo. Um grande passo que aumentou ainda mais a velocidade das ligações foi a criação das fibras óticas, revolucionando a comunicação telefônica.
As primeiras foram produzidas em 1969 no Japão e no ano seguinte já eram usadas nos Estados Unidos para transmitir informações a longas distâncias. Em 1984 chegam ao Brasil e logo o país se destaca pelo domínio dessa tecnologia, muito usada na telefonia e na internet. A voz é primeiro transformada em sinais elétricos e convertida em seguida em impulsos de luz. No interior dos cabos, ocos, raios laser levam a informação até a outra ponta, onde a luz é convertida novamente em som, tudo numa fração de segundo. Com a espessura de um fio de cabelo, elas têm taxas de transmissão até 10.000 vezes maiores que as de micro-ondas e 1 milhão de vezes maior que as de cabos de metal. As fibras óticas cortam cidades e atravessam oceanos e permitem multiplicar o número de chamadas telefônicas, enviar vídeos e mensagens eletrônicas numa velocidade jamais imaginada pelos pioneiros das telecomunicações.